Fala pessoal, tudo bem? O devocional de hoje traz o tema Vá Mais Fundo. Cara, é muito normal nós nos contentarmos com o raso, é muito normal nós nos contentarmos com aquilo que é cômodo, com aquilo que é superficial. Entretanto, Jesus em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, ele faz um convite incrível para Simão. E ele diz assim: Simão, vá para águas mais profundas e então lance a rede. Nesse texto, Simão já havia pescado a noite toda e foi um fracasso. Ele pescou, mas não pescou nada. Lançou as redes, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. Ou seja, ele já estava completamente desanimado, mas Jesus fala: Simão, você vai conseguir fazer uma pesca incrível se você for para lugares mais fundos. Isso deixa muito claro que só apenas nos lugares mais profundos é onde nós vamos experimentar a glória sobrenatural de Deus. Há um chamado de Jesus, do Pai e do Espírito Santo para irmos a lugares mais profundos. Vamos pensar um pouco, refletir aqui juntos sobre o nível raso e o nível profundo. O nível raso é um nível no qual nós não somos participantes, mas somos espectadores. Êxodo, capítulo 33, versículo 10, a gente lê um texto interessante, porque Moisés era um cara que tinha encontros face a face com Deus, num lugar chamado Tenda do Encontro. Entretanto, o povo ficava do lado de fora dessa tenda, o povo não acessava ao encontro, o povo não acessava ao Senhor. Eles ficavam do lado de fora da tenda, assistindo aquilo que Moisés estava fazendo com Deus, mas eles não participavam efetivamente. O nível raso é exatamente isso, nós não participamos. Nós muitas vezes estamos vendo pessoas fazendo coisas para Deus, estamos vendo pessoas se relacionando e tendo experiências incríveis com Deus, mas não estamos de fato participando de uma vida de intimidade com Deus. Vemos pessoas contando experiências, testemunhos, até vemos pessoas sendo ativas na obra, naquilo que Deus está fazendo na terra, mas nós não participamos, nós apenas assistimos e vemos. Esse é o nível raso. O segundo ponto do nível raso: você é o próprio condutor da sua vida. Provérbios 14, no versículo 12, a Bíblia fala que há caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas conduzem à morte. Ou seja, quando nós somos senhor da nossa própria vida, quando nós tomamos nossas próprias escolhas, fazemos nossas próprias decisões, etc., nós falamos para Deus: eu sou senhor da minha própria vida. E nós conduzimos a nossa vida pautada no nosso intelecto, nas nossas emoções, no nosso entendimento. A gente prefere confiar em nós mesmos ao invés de entregar o controle nas mãos de Deus. Esse é o nível raso. Terceiro ponto é que a gente não sobe a montanha. Êxodo, no capítulo 20, no versículo do 18 ao 20, o povo é convidado para conhecer a Deus. O povo tem uma curiosidade sobre conhecer a Deus. E aí então Moisés vai junto com o povo fica na parte inicial do monte e Deus começa a se manifestar com sons de trombeta, fumaça, trovões e relâmpagos. E o povo começa a ouvir, mas o povo fica com muito medo. O povo teme a presença. E o povo chega até Moisés e fala assim: olha Moisés, a gente não vai subir a montanha porque nós temos medo de Deus. É interessante porque nesse texto a gente vê um povo que está completamente no nível raso. Os israelitas tiveram a oportunidade de ativarem seu relacionamento com Deus, mas temeram. Eles preferiram terceirizar sua intimidade com Deus através de Moisés. O povo temia que ao encontrar o Senhor, eles poderiam morrer. E cara, é incrível porque a gente sabe que sempre que encontramos o Senhor, parte de nós morre. Mas fica tranquilo, que essa parte que morre é sempre uma parte do velho homem, uma parte que desagrada a Deus, uma parte que não nos edifica. Então o povo tinha medo de se encontrar com Deus. E muitas vezes o nível raso nos leva a isso, a não subirmos a montanha e sempre terceirizarmos o nosso relacionamento. Mas sabe de uma coisa? O nível profundo no qual Deus está nos chamando é um nível que é completamente o oposto do nível raso. Nesse nível profundo, nós somos participantes, nós somos ativos, nós não estamos apenas vendo, pelo contrário, nós estamos operando no nosso relacionamento com Deus, conhecendo a Deus e fazendo Deus conhecido. Olha que incrível! Êxodo capítulo 26, versículo 33,
A Bíblia vai falar sobre um dos elementos principais da construção do tabernáculo, que era o véu. E o que o véu representava? O véu ele servia unicamente para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Ou seja, apontava para uma separação no qual apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar da presença de Deus, mostrando que todo o povo não podia então encontrar e entrar nesse lugar onde a presença de Deus se manifestava de forma gloriosa. Ou seja, nós estávamos distantes desse lugar. Porém, Novo Testamento, Lucas capítulo 23, no versículo 45, a Bíblia fala que no momento em que Jesus morreu na cruz, no momento que ele faleceu, que ele entregou o Espírito, toda a natureza começou a se manifestar. O céu se transformou em trevas. Os montes começaram a tremer. E uma coisa incrível acontece. De repente, o véu do santuário se rasga ao meio. É isso mesmo. Uma coisa totalmente relevante. Algo que mudou completamente a história da humanidade. O véu se rasga de ponta a ponta. Exatamente para apontar que agora aquilo que separava o homem da presença de Deus já não existia mais. Aquilo que separava o povo da presença gloriosa e manifesta de Deus já não existia mais. Ou seja, o caminho estava aberto. Nós poderíamos acessar esse lugar de intimidade e esse lugar da presença de Deus. E aí existe um texto maravilhoso, cara, que está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e 20, que diz que por causa do sangue de Jesus nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Esse é um novo e vivo caminho recém-aberto, vivificante, que Cristo nos franqueou por meio do véu, ou seja, o seu corpo. Cara, que mensagem incrível! Sabe por quê? Porque o acesso está aberto, a porta foi aberta por meio do sangue de Jesus. Nós podemos desfrutar da gloriosa presença de Deus, porque quando o corpo dele é rasgado por amor a nós, isso representa o véu sendo rasgado. O corpo dele rasgado, o véu foi rasgado. Ou seja, por meio de Cristo nós podemos acessar e entrar no lugar santíssimo com alegria, esperança, ousadia e amor. Por isso não somos apenas espectadores, agora somos participantes, estamos envolvidos com a presença. Segundo ponto, Deus é quem governa as nossas vidas. No nível raso nós é que governamos, mas agora no nível profundo é Deus quem governa. Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim: deixe nas mãos de Deus tudo o que você for fazer, confie nele de todo o seu coração e ele fará o que for necessário. Romanos capítulo 8, versículo 14 fala que todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cara, no nível mais profundo, Deus se torna nosso governo e Senhor. É nesse lugar que nós abrimos mão das nossas próprias escolhas, vontades e decisões para sermos completamente dirigidos pelo seu amor. A gente entrega por completo a nossa vida, expectativas de futuro em suas mãos. É o lugar onde a gente realmente abre mão de quem somos, abrimos mãos do nosso próprio entendimento caído para acessar a mente de Cristo e fazer as escolhas pautadas na boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Esse é o lugar profundo, onde Ele governa a nossa vida. Terceiro ponto, nós subimos a montanha e nós vencemos o medo. Se no nível raso nós não subíamos a montanha porque tínhamos medo da presença, no nível profundo a gente ousa subir a montanha e vencer o medo da morte ao entrar na presença de Deus. É extraordinário porque Hebreus capítulo 4, no versículo 16, tem um texto aqui, meu irmão, fantástico, que diz assim: portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Esse texto bíblico, todo o livro de Hebreus está sendo direcionado ao povo de Israel. E nesse momento aqui, o autor de Hebreus está falando assim: cara, vocês tinham medo de subir até o monte, vocês tinham medo de acessar a presença de Deus, mas deixa eu falar para vocês, nós iremos entrar ousadamente e subir no próprio trono de Deus, e nós não só estaremos lá, mas nós iremos permanecer para recebermos misericórdia e graça. Nós não só queremos subir, mas nós iremos permanecer e receber graça, misericórdia, favor todos os dias da nossa vida. E nós iremos com ousadia para esse lugar da presença de Deus.
para termos experiências com a glória, imersos no amor de Deus. E a gente passa a entender que os trovões, a chuva, os sons de trombeta é o próprio Deus se revelando a nós. Mas a gente só consegue entender isso quando nós entramos nesse lugar da presença de Deus. E aí a gente começa a entender que a morte, na verdade, não deve nos assustar, porque é por meio da morte que a gente encontra a vida. E aí nós vencemos a morte, o medo da morte. Porque a morte está representando aqui a nossa morte para o velho homem, a nossa morte para a velha vida, para a nossa velha maneira de viver. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14 que Cristo morreu por todos. Então devemos crer que também já morremos para a velha vida. Colossenses 2,20 diz que já que nós morremos com Cristo, isso nos libertou de seguir as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo. Ou seja, nós já morremos com Cristo e ressuscitamos. Então essa morte que nós temos ao encontrar a presença de Deus é a morte do velho homem, a morte do eu, a morte diária de carregar a cruz. E quando nós morremos, diariamente ressurge um novo homem em nós, criado à imagem e à semelhança de Deus. Meus amigos e irmãos, dito isso, não se contentem com o nível raso. Vá para um lugar mais profundo em Deus. Busque sem cessar. Vá mais fundo. Se você identifica que você está no nível raso, onde você não participa, você apenas vê, você apenas é um espectador, você precisa sair desse lugar. Se você identifica que você é o seu próprio Senhor, você que faz suas decisões, suas escolhas pautado no seu intelecto, você precisa sair desse lugar. E se você tem medo de subir a montanha, há um convite do Espírito falando: ei, caminhe sobre as águas. Sai desse lugar de medo, de confusão, de instabilidade, de preocupações, de ansiedades, esse lugar raso, e vem para um lugar mais profundo, porque grandes coisas Deus tem para revelar aos seus amigos. Que você seja tomado por uma fome, por uma sede, pela presença de Deus. Que você suspire, anseie e deseje ardentemente acessar ao novo maná que Ele tem para nós todos os dias. Porque assim Ele orou: dai-nos o pão de cada dia. E esse é um pão para nós nos alimentarmos hoje. Deus abençoe. Deixe o seu comentário se isso te edificou. Mande para algum amigo. E a gente se vê por aí. Tamo junto.